Irmãos, vamos lá. Eu quero ministrar a palavra aos nossos corações nesse momento. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Tito, capítulo 3, versículo 1 e versículo 2 será a nossa leitura. Eu quero falar hoje sobre mansidão, que é o tema que nós estamos trabalhando nesse mês. E eu quero falar sobre mansidão para enfrentar as tempestades da vida. Então, Tito, capítulo 3, versículo 1 e 2. Eu oro, Espírito Santo, que a Tua palavra ministre as nossas vidas nessa manhã. Nós honramos a Tua presença aqui e nós clamamos, Deus, que o Senhor fale aos nossos corações através da Tua palavra, em nome de Jesus. Se você encontrou, diga achei. Tito, capítulo 3, versículo 1 e 2. A palavra diz assim para nós: Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes. Estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem a ninguém. Sejam pacíficos e amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Meus irmãos, Paulo aqui ele está instruindo Tito, seu filho na fé, sobre como ele deveria viver e ensinar a igreja a viver. E o que se espera de homens e mulheres de Deus é que em suas vidas os frutos do Espírito eles sejam notáveis. Nós temos visto durante todo esse ano todos os frutos, conforme está escrito em Gálatas: mansidão, amabilidade, paciência, amor, fé, bondade. Irmãos, e nós como homens e mulheres de Deus, há uma expectativa do coração de Deus que nós manifestemos diante de todos os homens esses frutos e entre eles a mansidão. E Paulo, ele tinha autoridade no assunto. Ele era experimentado no assunto. Ele manifestava esses frutos diante das suas situações, diante das suas circunstâncias. Ele manifestava e por muitas vezes ele precisou manifestar a mansidão diante de situações caóticas. E nessa semana, nós aqui no estudo de quarta-feira, nós estudamos Atos capítulo 26 e 27, que por sinal foi muito bom. A pastora Lana que trouxe o estudo e foi maravilhoso. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos capítulo 27. Nós vamos ler esse capítulo, porque através dele eu quero mostrar para vocês Paulo manifestando isso diante dos homens, mansidão, manifestando esses frutos diante de uma situação difícil que ele estava enfrentando. E eu sei que para você que veio na quarta-feira, esse capítulo estará bem fresco aí na sua memória, o que é muito bom, mas através desse capítulo, irmãos, eu quero destacar alguns momentos aqui, algumas coisas aqui onde nós podemos aprender sobre mansidão em momentos de perdas, em momentos de lutas, em momentos onde planos iniciais são mudados, momentos onde nós não enxergamos mais saída, porque mansidão, quando tudo está bem, eu acho que não é algo tão difícil. Mas mansidão, quando nós estamos diante de um momento que nós não enxergamos saída, mansidão diante de um momento onde nós estamos sendo acusados, atacados de alguma maneira, é mais difícil. E por isso, irmãos, que não é um fruto nosso, é um fruto do Espírito. Quanto mais nós nos expomos diante de Deus, quanto mais nós damos liberdade para que o Espírito trabalhe em nossas vidas, mais parecidos com Jesus nós seremos, mais humildes e mansos nós seremos. Ao ponto que Deus ele deseja trabalhar tanto em nós, que quando nós chegarmos ao trabalho e formos desafiados por um supervisor, quando nós estivermos na rua e formos desafiados no trânsito, quando nós estivermos enfrentando alguma situação, nós teremos esse impulso do Espírito para manifestarmos a mansidão. Porque vamos falar a verdade, tem hora que a nossa vontade é retribuir na mesma moeda, sim ou não? Tem hora que a nossa vontade é fazer a nossa justiça, é falar um monte, é não levar desaforo para casa. Mas, queridos, o verdadeiro cristão, o verdadeiro homem e mulher que anda com Deus, as suas atitudes e reações, elas são pautadas pelo Espírito, elas são pautadas pela palavra.
E nós não vivemos mais para cumprir e para fazermos aquilo que nós queremos, mas sim aquilo que a palavra dele nos ensina. Amém? Então vamos lá, nós vamos fazer uma leitura um tanto extensa, não tem como nós abreviarmos aqui, porque eu quero que você entenda todo o contexto. Começando pelo versículo 1. Quando ficou decidido que navegaríamos rumo à Itália, Paulo e outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos em um navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia. E saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom. Júlio, em um gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que ele se encontrasse com amigos para que estes suprissem as suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali o centurião Júlio encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Cnido, não sendo possível prosseguir em nossa rota por causa dos ventos contrários. Navegamos ao sul de Creta, defronte de Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Laceia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o dia da expiação. Por isso, Paulo os advertiu: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Todavia, o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenice e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta que dava para o sudoeste e para o noroeste. Quando começou a soprar suavemente o vento sul, pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso, levantaram âncora e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Cauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, temendo que ele encalhasse nos barcos de areia de Sirte. Baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Como passaram muitos dias sem que o sol e as estrelas aparecessem, e a tempestade continuava a abater-se sobre nós, finalmente perdemos toda a esperança de nos salvarmos. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: Os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Agora, porém, recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, somente o navio será destruído. Ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não
tenha medo. É preciso que você compareça diante de César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que navegam com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá conforme me foi dito. No entanto, devemos ser arrastados para alguma ilha. Na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático. Quando, por volta da meia-noite, os marinheiros imaginaram que estávamos próximos de terra firme. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 20 braças, ou seja, 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 15 braças, ou seja, 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces, oravam para que amanhecesse o dia. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa, ou seja, tinha um pessoal querendo fugir e deixar os demais lá. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Pouco antes de amanhecer, Paulo insistia em que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês estão em vigília constante, sem comer. Agora peço-lhes que comam alguma coisa, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá sequer um fio de cabelo. Tendo dito isso, tomou um pão e deu graças a Deus diante de todos. Então o partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Uma vez satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alcançando a vela da proa, ao vento, dirigiram-se para a praia. O navio, porém, encalhou em um banco de areia, onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a popa foi quebrada pela violência das ondas. Imagina isso, irmãos. Os soldados planejavam matar os presos para impedir que alguns deles fugissem, jogando-se ao mar. O centurião, porém, queria salvar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que se salvar em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram à terra sãos e salvos. Amém? Se você não leu um capítulo todo da Bíblia essa semana, parabéns, você acabou de ler um capítulo todo com 44 versículos. Irmãos, feita essa leitura dessa situação toda aqui, eu quero destacar algumas coisas. Primeiro, Paulo, ele estava como prisioneiro sofrendo ameaças de morte. Não era um cruzeiro de férias. Ele estava nesse navio, nessa embarcação, como um prisioneiro. Segunda coisa, Paulo, ao ver que os ventos estavam contrários, ele começou a perceber que a navegação seria difícil. Ventos estavam contrários. Advertiu o centurião para que não seguissem viagem. E ele não foi ouvido. E ele poderia, diante disso, ter ficado irado pelo fato de não ter sido atendido. Ele poderia ter crescido num sentimento de justiça própria, de vingança. Olha, nós estamos passando por isso, nós estamos enfrentando essa tempestade, nós estamos com a nossa
morte aqui diante de nós, porque vocês não me ouviram. Ele podia ter feito isso. Terceiro ponto, ao ver que as coisas tinham perdido todo o controle e o navio estava à deriva. Imagina, queridos, você estar numa navegação e simplesmente o navio estar à deriva. Perdeu-se o controle. Não tem mais como fazer nada. Paulo ele podia ter orado diante desse cenário apenas por si mesmo, uma vez que o texto nos indica que entre aqueles homens não haviam outros discípulos. Ele poderia ter pensado assim, talvez como nós pensaríamos: bom, não me ouviram, estão nessa situação pela desobediência, Senhor, salva a minha vida. O Senhor tem um propósito em minha vida e que esses daí se acertem contigo. Mas nós não enxergamos isso. Quarto ponto que eu quero destacar. O texto ele também nos mostra que a tempestade foi tão violenta, foi tão forte, que eles perderam a esperança de serem salvos. Imagina, meus irmãos, você ficar 14 dias no meio do oceano, enfrentando uma tempestade sem ver o sol e as estrelas. E é necessário destacar que naquela época não havia celular com luz para projetar na tecnologia, não é como nós temos hoje. Você ficar no meio do oceano, num navio à deriva, sem saber para onde está indo, uma tempestade violenta, e você olhar para o céu, não ver estrela e não ver nada, nem o sol. Imagina isso, irmãos, a situação tensa que eles estavam vivendo, ao ponto que, inclusive, Paulo perdeu a esperança, falou: bom, eu acho que aqui acaba a minha vida, acaba a minha história. A desobediência, meus irmãos, daqueles homens, o quinto ponto que eu quero destacar, de seguir em viagem, mesmo tendo as circunstâncias, dando sinais, e Paulo falando: não vamos, causaram prejuízos. A desobediência, a falta de sensibilidade em tomadas de decisões, isso serve para nós, sempre vão provocar prejuízos. Se eles tivessem ouvido a instrução, eles não teriam passado por isso. Então isso já começa a ser uma lição para nós. Todas as vezes que o Senhor vai falando ao nosso coração, o Espírito vai tratando ao nosso coração, a palavra vai nos instruindo e nós nos arriscamos a desobedecê-la, nós estamos correndo um risco de grandes prejuízos e vamos viver grandes prejuízos. Quantos me entendem? Tomadas de decisões importantes, irmãos. Nós precisamos verificar se isso está de acordo com a palavra, se isso está de acordo com o equilíbrio. Eu me lembro uma vez que eu tive um impulso, ainda aprendendo sobre isso, e aprendo todos os dias. Me deu um impulso e eu falei para a Gabi assim: eu quero trocar de carro. E me deu uma febre. Sabe aqueles impulsos que o homem tem? Que coloca uma coisa na cabeça e não tem quem tira? Eu falei: eu quero trocar de carro. E meu carro era bom, eu estava com um carro que me atendia perfeitamente, mas me deu uns 5 minutos, eu queria trocar o carro, e quis trocar o carro, e a Gabi falou: tá bom, se você quer trocar o carro, vamos trocar o carro. Resultado, irmãos, eu troquei o carro, eu nem andei com o carro que eu comprei. Eu me apaixonei pela estética do carro, entreguei o meu na troca, o cara pagou uns 10 mil a menos, mas eu estava tão focado, eu estava tão vidrado na ideia de preciso trocar de carro, que eu fiz o negócio. Aí nós pegamos o carro novo, tudo que é novo empolga, sim ou não? Carro novo, eu feliz da vida, fiz uma viagem para a casa da minha irmã com o carro. E dirigindo o carro, a Gabi olhou para mim e disse: eu não gostei do carro. E você sabe quando mulher fala não gostei, é igual quando você está estabelecendo uma nova amizade e a sua esposa fala assim: eu não gostei dessa pessoa. Esquece, irmão. Você não vai conseguir seguir com essa amizade. E aí eu falei: tá bom, e eu também não gostei. Só que eu não queria assumir, né? Aliás, foi ideia minha trocar o carro.
E eu cheguei decidido, falei, bom, então vamos vender o carro. Resumindo a história, irmãos, nessa história de perde 10 mil para entregar o carro na troca e vende o carro com pressa porque a gente não gostou do carro, eu perdi coisa de 20, 30 mil reais. E aquilo doeu, porque para mim, não sei para você, mas 20, 30 mil reais é muito dinheiro para mim. E eu senti, eu falei, puxa, e sabe, queridos, numa troca de carro como essa, é algo que, ok, não diz respeito à saúde nem nada, mas você acredita que durante todo o trajeto que eu fui buscar o carro em outra cidade, diante de todo o trajeto, eu me lembro como se fosse hoje, eu sentia dentro de mim o Espírito Santo dizendo, não faz isso. Você não precisa trocar o carro agora. O que isso representa para nós, irmãos, através de um exemplo tão pequeno diante de coisas maiores, né? Tomadas de decisões precisam ser pautadas no equilíbrio, uma testificação do Espírito, pautados pela palavra, porque senão teremos prejuízos. Amém? Seguindo, diante de todo esse cenário aqui, o que precisa chamar a nossa atenção, meus irmãos, é que Paulo, no meio disso tudo, ele aparece com uma palavra de esperança e direção. Eu quero que você agora se sinta um Paulo da vida. Imagina você nessa embarcação, nessa navegação, vivendo tudo isso, o pessoal não te ouviu, você está com ameaça de morte, já entrou na embarcação com ameaça de morte, mas agora você perdeu a esperança de vida, você está diante de um cenário que você não vê saída. Mas Paulo, meus irmãos, o que eu quero chamar a tua atenção, ele aparece com uma palavra de esperança e salvação. Eu quero que você leia comigo novamente, só para que você enfatize isso. Versículo 22. Olha o que Paulo fala para esses irmãos. Versículo 22. Agora, porém, recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, somente o navio será destruído. Ontem à noite, versículo 23, apareceu-me um anjo de Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que navegam com você. Assim, tenham ânimo, senhores, creio em Deus que acontecerá conforme me foi dito. Meus irmãos, Paulo, a primeira coisa que eu quero destacar aqui é que Paulo também estava com medo. Por isso que o anjo precisou lhe dizer, Paulo, não tenha medo. A verdade, meus irmãos, que haverá situações que nós enfrentaremos, há situações que nós enfrentamos, que nós teremos medo, que vão causar medo em nós, sim ou não? Há situações que provocam medo em nós. E o que Paulo nos ensina aqui, irmãos, é que ele se levanta no meio daqueles homens com um espírito de mansidão, mesmo vivendo aquela situação caótica, dizendo que havia recebido essa palavra de Deus, que era necessário que ele comparecesse diante de César, e mais, não apenas a vida dele seria poupada, mas que ninguém ali morreria. Que nenhum fio de cabelo daqueles homens se perderia, mas apenas o navio ele seria destruído, e era uma embarcação grande, 276 homens estavam com ele ali, como nós lemos. E como eles estavam também sem comer por 14 dias. Queridos, eu nunca viajei num cruzeiro, mas eu fico pensando que se começar a pegar muita onda, acho que aquilo vai me provocar enjoo. Agora você imagina numa tempestade dessa, sem ver sol, sem ver estrela, ameaça de morte. Quem consegue comer? Quem consegue fazer uma alimentação numa hora dessa? Os homens estavam, além de enfrentar o caos, eles estavam fracos, 14 dias, sem comer, sem ver sol, sem ver nada, sem saber para onde estavam indo. E Paulo, queridos, levanta com esse espírito de mansidão, libera uma palavra de esperança. Eu fico pensando a diferença que um homem que tem comunhão com Deus, ele faz em ambientes.
Um homem como Paulo, com espírito de mansidão, um homem como Paulo, com comunhão com o Espírito, no meio daquele caos, ele consegue ter uma experiência desse tamanho. Um anjo lhe aparece e diz: Paulo, fique tranquilo, é necessário que você compareça diante de César, porque você vai testemunhar a respeito de Cristo diante do imperador. E mais do que isso, nenhum desses homens aqui vão se perder. Eu quero liberar para você nessa manhã, que você, como homem e mulher de Deus, sempre haverá sobre você uma palavra. Sempre haverá sobre você uma palavra de Deus, que vai suprir a sua vida, que vai te levar para o propósito que Deus tem, mas isso também afetará aqueles que estão à sua volta. Do nome de Jesus. Paulo ali, nesses 14 dias, ele se levanta, e ele pega um pão, parte o pão, muito parecido com Jesus, né? Deu graças e falou: gente, e a tempestade acontecendo, irmãos. Não havia parado. Pessoal, vamos comer? Vamos comer um pão aqui? Vamos nos alimentar, porque se a gente não comer, ninguém vai sobreviver. Tem que comer. Saco vazio não para em pé, diria meu pai. Tem que se alimentar. E os irmãos movidos, aqueles homens movidos por essa palavra de esperança, eles se alimentam e têm essa experiência ali. Outro ponto que eu quero destacar e que ele é interessante, mesmo Paulo dando essa palavra de esperança, mesmo Paulo fazendo essa alimentação ali com eles, alguns queriam sair do navio, mas Paulo os advertiu: se vocês saírem, vocês não vão sobreviver. Queridos, a palavra de Deus, quando liberada, ela precisa de obediência. Diga comigo, a palavra de Deus, quando liberada, precisa de obediência. E a palavra que aqueles homens tinham, irmãos, é o seguinte: fique no navio. O navio vai ser destruído, mas só vão sobreviver aqueles que estiverem no navio. Tem circunstâncias que não tem como fugir delas. Nós vamos precisar enfrentar. Mas se temos a palavra em nosso coração e nos submetermos a ela, seja de um jeito ou de outro, nós vamos chegar no destino que Deus determinou para nós. Você pode dizer amém? Se há uma palavra no teu coração, meu irmão, talvez você vai precisar enfrentar circunstâncias que não tem como fugir. Não tinha como salvar o navio ia ser destruído. Mas Deus falou: vocês vão chegar, ninguém vai se perder. Seja nado, se você não sabe nadar, agarra aí numa tábua, agarra em algum destroço do navio, mas todo mundo vai ser salvo. E assim aconteceu. O que eu e você precisamos aprender dessa manhã, com essa palavra, é que se estamos em comunhão com o Senhor, assim como Paulo estava, mesmo diante de um caos, mesmo vivendo uma situação que não havia saída, que não enxergamos saída, nós sempre teremos da parte do Senhor uma palavra que vai gerar mansidão em nossos corações. Você pode dizer amém, queridos? Eu não sei que circunstância você pode estar enfrentando ou enfrentará. Talvez hoje você esteja numa maré muito boa, e glória a Deus por isso. Mas a vida não é morango com leite condensado. Tem circunstâncias difíceis. E evangelho coach, irmão, que só prega flores, isso não é evangelho. Seguir Jesus, viver uma vida consagrada ao Senhor, uma vida alinhada com Deus, não nos isenta de tempestades, não nos isenta de problemas, não nos isenta de dificuldades que nós enfrentamos e vamos enfrentar, e assim será até a volta de Jesus. Mas quando o nosso coração está alinhado com o Senhor, sempre haverá uma palavra para gerar mansidão em nosso coração. Paulo estava desesperado. Paulo também já havia perdido a esperança. Mas o Senhor acessava o coração de Paulo. Paulo tinha comunhão com o Senhor. E através dessa palavra, ele tomou posse, recuperou a sua esperança,
houve mansidão em seu coração e, mais do que isso, ele abençoou todos aqueles que estavam na embarcação com ele. O que não pode faltar para nós, em nenhum momento, é a comunhão com o nosso Deus. O que não pode faltar para nós é a palavra dele em nosso coração. O grande desafio que nós enfrentamos é que muitas das vezes, quando nós estamos diante de situações que não enxergamos saída, nós nos prostramos ao ponto de nos esquecermos o Deus que nós servimos. E aí a gente fica dentro de uma bolha do sofrimento, dentro da bolha da circunstância, e nos esquecemos o Deus a quem servimos. E aí, ao invés de nós nos enchermos da palavra, ao invés de nós buscarmos do Senhor uma palavra para nos sustentar naquele momento, a gente vai para a rede social, a gente começa a ficar mais distantes, mas isso acontece só com os outros, não com a gente, amém? O que não pode faltar para nós, para mim e para você, queridos, é uma palavra em nosso coração. Quanto mais cheios estivermos, mais mansidão do alto nós vamos manifestar diante dos homens. Deixa eu falar uma coisa para você, uma a mais. Quem é você no meio das tempestades? O que você derrama para os outros quando você está numa circunstância difícil? Quem nós seremos quando nós enfrentarmos uma circunstância difícil? Sabe o que tira a esperança do nosso coração? É falta da palavra. Sabe o que tira a nossa paz? É falta da palavra. Sabe o que rouba o nosso equilíbrio? Falta da palavra. Irmãos, eu tenho uma convicção e uma certeza absoluta. O homem que preserva a sua comunhão com Deus, o homem que se dedica, o homem e a mulher que se dedicam em sua vida diária com Deus, sempre haverá uma palavra que sustentará, seja lá qual for a circunstância. Sempre haverá uma manifestação de Deus ao favor daqueles que se alimentam da sua palavra, que se alimentam da presença dele. Não pode faltar, queridos, oração em nossa vida. Não pode faltar, queridos, o seu devocional com o Senhor. Aquilo que nós aprendemos aqui, culto após culto, há uma expectativa do céu, para que isso seja algo vivido por nós e algo compartilhado por nós. Quantos me entendem? Você encontrará pessoas que estão enfrentando situações que não têm saída. Que palavra você tem para liberar sobre elas? Eu quero que você entenda que você, como homem e mulher de Deus, você como filho e filha de Deus, Deus tem uma intenção de, através de você, promover o reino dele, a palavra dele. Irmãos, nenhum daqueles que estavam com Paulo recebeu o que Paulo recebeu. Porque Deus falou com Paulo. Falou, Paulo, eu tenho uma palavra que não é só para você, mas eu quero que essa palavra alcance a todos. E as pessoas que estão à nossa volta, o que elas têm ouvido de nós? Que mansidão temos manifestado diante delas? Lembra do que nós lemos no início? Que a mansidão de vocês seja vista por todos os homens. Deus espera isso de nós. O Brasil está um caos, olha o que está acontecendo na política. E de fato, irmãos, são coisas do dia a dia. Que palavra nós carregamos e temos liberado sobre as pessoas? Que mansidão temos manifestado sobre as pessoas? Deus espera que nós manifestemos a mansidão do alto, a palavra que nós temos dele em todo o tempo.
em nome de Jesus. Você me entende nessa manhã, irmãos? E eu quero ler, para a gente poder estar encerrando, Mateus capítulo 5. Palavras de Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 14 e 16. Vai nos dizer assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado. E assim, ilumina a todos os que estão na casa. Palavras de Jesus. Diga, essa palavra é para mim. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Amém, irmãos? Mostrem, voltando para Tito, eu quero só finalizar com essa frase de Paulo aqui. Mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Quero que você curve a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Faça uma reflexão sobre a sua vida, sobre o teu coração. Espírito Santo, a tua palavra foi liberada nessa manhã. E nós cremos que o Senhor deseja nos levar para um nível ainda mais profundo de mansidão. Uma mansidão que vem do alto. Uma mansidão segundo Jesus, segundo o teu Espírito. Senhor, nós precisamos do Senhor. No meio das tempestades, no meio das perdas, no meio das circunstâncias que vivemos dia após dia. Que a gente não perca o foco, Senhor. Que os nossos olhos estejam colocados em Ti o tempo todo. Senhor, que sempre o nosso coração seja acessível à Tua presença. Paulo estava ali, Senhor, sem esperança também, mas o coração de Paulo era acessível, porque ele era fiel ao Senhor, ele tinha comunhão com o Senhor. Que nós sejamos assim também. Que o Senhor acesse o nosso coração em todo o tempo. Nós pertencemos a Ti. Que nunca nos falte palavra. Que nunca nos falte, Deus, esperança. Que nunca nos falte comunhão com o Senhor. Que nunca nos falte, Deus, essa convicção de que aquilo que o Senhor tem para fazer em nós e através de nós, se mantivermos a nossa vida alinhada com o Teu coração, isso vai acontecer. O Senhor é digno da nossa confiança. O Senhor é digno, aquilo que o Senhor fala é digno de confiança. E nós pertencemos ao Senhor. A minha oração nessa manhã é que nós possamos crescer nesse fruto tão importante da mansidão. Que diante dos homens, diante, Deus, dos lugares que frequentamos, da nossa família, a mansidão do alto seja percebida em momentos de pressão, em momentos de dificuldade, em todo o tempo. Em nome de Jesus, ministre o Teu povo nessa manhã, Espírito Santo. Que sejamos uma igreja relevante nesse tempo, uma igreja que testemunha Jesus verdadeiramente nesse tempo, Senhor. Nós não estamos aqui apenas para cumprir um ritual, mas nós estamos aqui porque somos discípulos do Senhor, porque somos a Tua igreja e queremos em nossas atitudes glorificar o Teu nome. Como disse Jesus, que a luz do Senhor que está em nós brilhe diante dos homens para a glória do nosso Pai. Essa é a nossa oração nessa manhã, e se você concorda, diga amém.